É verdade que o novo telescópio, que custou 10 bilhões, não sei o que, tal, ele tá fazendo o pessoal da teoria do Big Bang coçar a cabeça ou não? O que tem de realidade aí no James... É James Webb, né? James Webb. Me fala alguma coisa sobre isso. Não tá fazendo coçar a cabeça, não. É um verdadeiro pesadelo, né? Um terremoto, uma tsunami. Olha, as manchetes que saíram pelo mundo, assim, desespero. É totalmente inesperado. Olha, chocante, absurdamente irreal o que a gente está vendo. Pastor César... Trocando em miúdos, para quem não está acompanhando essa história, o que é o James Webb, o que ele está mostrando? O Adalto fala bastante sobre isso, né? Ele estava super emocionado no congresso que ele esteve aqui. Falou, gente, as primeiras imagens começarão a ser reveladas ao mundo, né? No Natal que ele foi lançado, no começo do ano, as primeiras imagens foram aparecendo, em 2022... O que acontece, pastor César? Dizem que há 13,8 bilhões de anos, o universo se inicia de uma grande expansão, né? Não existia nada, não existia espaço, matéria, energia, nada, tempo também não. E o universo, bum, ele começa a se estruturar, lenta, gradual e sucessivamente. Tem cristãos que acham que Deus guiou esse processo. É cristão big banguista, que coloca também palavras na palavra de Deus. Depois a gente pode falar sobre isso. Os versículos da Bíblia são claros. Ele fez, pronto, pelo poder da sua palavra. Mas achávamos que o universo tinha sido criado nessa grande expansão, ao longo de 13,8 bilhões. E que ainda, por conta de ser uma explosão, ele ainda estava em expansão. Estava em expansão por 13,8 bilhões de anos e ele foi se estruturando ao longo do tempo. Passou um período, inclusive, a idade das trevas. As partículas nem emitiam luz, era tudo uma grande escuridão. E ali, a partir de 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões de anos, as primeiras estrelas e galáxias haviam se formado. E elas colidiram uma com as outras e tudo mais, até chegar hoje no universo que a gente vê. O que aconteceu? O primeiro telescópio foi o Hubble, que foi lançado. O diretor do programa, Robert Williams, acho que é esse o nome dele, é o louco, ele é um maluco. O Hubble que já é o nome de um cientista que já defendia a expansão do universo. Mas esse primeiro telescópio, o diretor do programa, ele tinha 100 horas para fazer o que ele quisesse com o telescópio. Ele falou, aponta para um lugar escuro do universo que eu quero tirar a foto mais antiga possível do universo. Falaram para ele, você vai perder tempo, vai aparecer uma foto escura, porque não tem nada lá. Ele falou, eu quero ver. Ele ficou 100 horas naquele ponto escuro. Veio a foto mais espetacular da história da ciência, Hubble Deep Field. A foto que veio não era uma escuridão, era um universo estruturado, mais de 3 mil galáxias. As galáxias estavam prontas, as estrelas todas coloridas. O colorido da estrela vem ao longo de milhões e milhões, bilhões de anos. O universo estava prontinho há 800 milhões de anos, ou seja, há 13 bilhões de anos atrás, o universo estava pronto. Vai falar, peraí, não faz o menor sentido. Isso já com o Hubble. Com o Hubble. Isso. Aí falaram assim, vamos lançar o James Webb. Vamos colocar um detector de infravermelho, porque... Quanto mais distante, mais desloca a luz para o infravermelho. O redshift, né? É o redshift. Então eu preciso de um telescópio que vá um pouco mais profundamente. Lançar o James Webb. Que é muito mais capaz, é muito mais moderno. Muito melhor, né? Claro. Deus falou assim, Deus não gostou da foto. Falou, essa foto tá legal, mas eu quero uma melhor ainda. Aí mandaram o James Webb. O James Webb, pastor, todos que estão nos ouvindo, tirou uma foto do universo há 200 milhões de anos. Do seu início. Ou seja, na maternidade do universo, há 13,6 bilhões de anos atrás. O que o James Webb mostrou? O universo absolutamente pronto, as galáxias prontas, estruturadas, massivas, lisas. Se a teoria tivesse correto, o que era para ele Não era para ver nada lá. 200 milhões de anos é a idade das trevas. Que é tudo que os cientistas iam querer, por exemplo, tá vendo? Isso aqui prova. Tá. Então eu digo, o Adalto também diz, o Adalto venceu, porque foi o Adalto que venceu, né? Eu só fui na onda do Adalto. O Adalto venceu. A gente tem a foto, é incontestável, o universo foi feito pronto, ele está extremamente estruturado e é exatamente como a Bíblia falou. Em Salmos 33, 9, ele falou e de pronto tudo foi criado. Os céus, a terra e o mar e tudo que neles há em 6 dias foram feitos por Deus. No 4º dia que ele estruturou o universo. Então a Bíblia, de novo, batendo exatamente com a ciência. E agora a gente tem a foto. E contra a foto não tem argumento, né, pastor? Doutor Adalto, esse novo telescópio, o senhor entende que vai continuar lançando luz ao criacionismo, ou eles vão fazer uma pausa técnica e sonegar um pouco de informações? O que o senhor entende sobre isso? Olha, para mim tem sido uma coisa muito interessante, inclusive está uma briga muito séria aqui nos Estados Unidos, fazer com que todos os dados coletados pelo James Webb sejam públicos. Então existe um projeto todo aqui que eles querem liberar todo o trabalho do James Webb para qualquer pessoa, entre aspas, ter acesso, tá? Agora, respondendo de uma forma mais direta a sua pergunta, para mim tem sido muito interessante, porque um telescópio que foi criado
foi desenvolvido, foi construído para estudar os pontos mais distantes do universo, tem sido utilizado atualmente para estudar os planetas do sistema solar, alguns exoplanetas que a gente chama, assim, planetas ao redor de algumas estrelas aqui na vizinhança. O que a gente quer ver é lá no começo, mas parece que já vimos, né? Então, foi algo assim muito interessante. Deixa eu só dar um pano de fundo assim para o pessoal poder entender o que a gente está falando. O James Webb, ele usa um processo muito legal que está relacionado com espectrometria e coisas assim. Deixa eu colocar em termos práticos. Uma coisa muito legal que foi descoberta no século passado é que elementos químicos, quando eles são superaquecidos, eles emitem frequências específicas de luz, ou comprimentos de onda específicos. Isso é muito legal, porque essas são assinaturas de cada elemento químico. Então, quando você olha para uma estrela, você procura por essas frequências, ou por esses comprimentos de onda. Dependendo dos comprimentos de onda, você fala, isso aqui é hélio, isso aqui é hidrogênio, isso aqui é carbono, isso aqui é ferro, tarará, coisas desse jeito. Então, pela luz que vem das estrelas até a gente consegue saber quais são os elementos químicos presentes, tá? Naquela estrela ou naquela galáxia e coisas assim. E essa luz que tem vindo dessas galáxias primitivas lá no início do universo, mostram que elas já possuíam os mesmos elementos químicos que nós encontramos na vizinhança, inclusive no nosso Sol. Tá? Ou seja, como seria possível logo no início do universo já ter todo esse negócio pronto? Porque se há 13,6 bilhões de anos atrás, que é onde a gente viu, as coisas já estavam prontas, hoje o universo já teria morrido. Não teria mais universo. Então o pessoal está num dilema assim, violento, assim, muito complicado, para tentar explicar isso. Eu tenho visto as explicações mais absurdas possíveis e nem vale a pena comentar, porque isso aí eu acho que iria denegrir o papel da ciência. Tá? Então, o que a gente está vendo é algo espetacular. O Dr. Marcos está se coçando aqui. Fala aí, não, é um assunto extremamente motivante, porque hoje nós temos a prova. Todos os ouvintes da Rádio Musical, o programa Biblicamente, a Bíblia acertou de novo. O universo foi feito pronto há poucos anos atrás, milhares, não milhões. E a gente tem a prova. Olha, sabe o que falaram do James Webb? Não, ele não destruiu o modelo do Big Bang. Ele só destruiu todos os modelos que a gente tinha para a formação de estrelas, para a formação de galáxias, para a formação de planetas, asteroides, cometas. Porque todas essas teorias apostavam num processo evolutivo. Sim. Para que a estrela se tornasse a estrela, e depois ela nasce, se desenvolve, depois morre, depois... O Adalto não quis dizer, mas olha, por exemplo, falaram assim, não, então, essas galáxias foram formadas muito rapidamente. Não faz o menor sentido, pastor. Como o Adalto disse, porque se elas estivessem prontas há 13,6 bilhões de anos atrás, hoje elas estariam totalmente gastas. O universo consome energia, ele está se desgastando, ele está consumindo. O universo estaria quase que congelado, né? Sem luz e tudo mais. Mas ele está aqui, bonitão, jovem. Funcional. Isso significa que ele tem poucos anos. As galáxias estão pequenas nas fotos. O efeito da expansão do universo por 13,8 bilhões de anos é contrário ao efeito da distância. As galáxias deveriam aparecer muito grandes, mas elas apareceram pequenininhas. Pequenininhas significa o quê? Só o efeito de distância que está operando, não o efeito de expansão. O universo se expande? Talvez sim, mas poucos anos. Então dá para saber se o universo está em expansão ou não? Parece que hoje sim, mas a Bíblia é muito clara. Deus criou o universo, viu que parado ele não seria estável e expandiu, esticou. Tem 17 versículos na Bíblia que diz Deus esticou o universo como um lençol, não tem, pastor? Sim, verdade. Ele falou assim, tá bonitão, criei pronto, mas não pode ficar parado. Talvez ele tenha expandido, talvez, porque a gente nem tem certeza. Agora, a coisa do universo então, mas se tivesse expandindo há 13,8 bilhões de anos, as galáxias apareceriam muito grandes, mas elas aparecem pequenininhas, exatamente como a gente deveria esperar para um universo pronto, formado há poucos anos atrás. A gente tem a foto é incontestável. Eu falo que a gente tem vídeo também, né? Porque o movimento das placas tectônicas mostram que tudo encaixa bonitinho, a Terra é jovem. A gente tem o DNA mitocondrial, a gente tem o Adão Y, tem o sal nos oceanos, tem o Júpiter. Júpiter tem uma temperatura de menos 153 Celsius. O universo, menos 273. Dá uma temperatura de 120 graus. É como você colocar uma batata quente no freezer. Pastor, uma batata quente no freezer, quanto tempo fica quente no freezer? Pouco tempo. Júpiter é uma batata quente dentro de um freezer. Não é, Adalto? A gente está atolado, afogado, abarrotado de evidências. Cristãos que estão nos ouvindo, os dois aqui, o Batman e o Robin e o Pastor César. Se você é um criacionista de universo antigo, de terra antiga, reconverta-se aos dados da ciência e à palavra de Deus, porque ela deixa muito clara que o universo é jovem. Então, agora vamos lá. Claro que a gente está no século XXI, a gente tem muito mais acesso a informações. Os dois últimos telescópios foram... Porque o Hubble, quando foi lançado, foi uma sumidade do ponto de vista da tecnologia. O James Webb agora, que dá um banho no Hubble na questão da tecnologia. Mas
parece que... Bom, parece não. Nós sabemos que... Eu até queria que vocês falassem um pouco sobre. A teoria do Big Bang é uma teoria também cristã, não é? Porque da onde sai essa teoria, respeitando, claro, a questão de tempo e tecnologia, porque lá atrás não tinha nem telescópio Hubble. Então, nem o James Webb, nem Hubble, nem nada. Então, mas da onde sai essa teoria? Não é de um cristão? Pastor, a ideia do Big Bang? A teoria do Big Bang é uma teoria cristã? Não, eu tô dizendo, não sai de um cristão, não é um padre que cria? Ela bate com a Bíblia? Você foi padre que cria? Eu tô falando da origem, tô falando do ponto de vista da origem da teoria. Quantas heresias foram criadas por padres, pastores e cristãos? Você conhece? Inúmeras. Ó, eu trouxe uma lista aqui, posso rapidamente. Salmos 33:6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército pelo sopro de sua boca. Não foi um processo lento, gradual e sucessivo, não foram processos naturais. Salmos 33:9, porque ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e de pronto, imediatamente tudo surgiu. Hebreus 11:3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Em Êxodo 21, porquanto em 6 dias criou Deus os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Todos os pais da igreja, todos os hebraístas por 17 séculos, ao ler a Bíblia, a cronologia, a genealogia de Gênesis, Mateus, Lucas, dizem o quê? O universo é jovem. Foi criado junto com a Terra há 6.000 anos, em 6 dias literais em Gênesis. Então, o Big Bang é uma teoria cristã? Não é. É a minha tese. Eu já fui criada por um cristão, seria, né? Sim, mas mais uma heresia criada por um cristão. O que ele viu? O universo expansão. O universo expansão eu também vejo. A gente expandiu na pandemia. Significa que antes da pandemia era magérrimos? Não. Você não pode extrapolar. O universo está em expansão? Está. Agora eu tenho que saber por quanto tempo. Se você regride a 13,8 bilhões de anos atrás, o Big Bang ocorreu. Mas hoje a gente já sabe que o universo não tem mais que 6.000 anos. Então você pode regredir isso até um certo ponto. Extrapolaram e erraram. Doutor Adalto, eu queria te ouvir. Uma coisa, César, uma coisa que é muito interessante aí é que a teoria do Big Bang não é uma proposta de uma pessoa. A teoria do Big Bang é o desenvolvimento de várias ideias de várias pessoas. Obviamente, alguns no passado deram alguns posicionamentos, assim, algumas bases específicas, tá? Mas no fundo, a teoria do Big Bang é um aglomerado de ideias. E você tem várias delas, por exemplo, George Gamow, que foi um do que estudou e fez algumas propostas, procurou descrever qual teria sido a temperatura inicial do Big Bang, no Big Bang. Então você tem uma lista de gente aí, eu não vou citar muitos nomes por questão do tempo, é muito importante entender que tem uma lista de pessoas que participaram desse negócio. É um pouquinho diferente da teoria da evolução, onde você tem Darwin como o cabeça da coisa. Tá? O Big Bang é um pouquinho mais complexo, porque são ideias. Ideias de um, ideias de outro, e esse agrupamento de ideias formou aquilo que hoje é conhecido como Big Bang. Inclusive o nome Big Bang vem de um livro publicado por Edgar Allan Poe, tá? Foi um escritor americano. Ele no livro dele, é um tipo de uma história, ele diz que no início houve um Big Bang. E o nome colou, ficou assim até hoje. Tá. Mas então, parece que mas tem um padre que leva o crédito aí, não tem? Eu não lembro agora o nome dele. Eu não lembro agora o nome dele. Damattre. Isso. Damattre foi praticamente quem sugeriu a ideia de uma forma mais específica. Então ele é meio como um sistematizador, então. Ele pega essa miscelânea... Ele quem aglutinou as ideias. Okay. Tá? Várias ideias. E ele fez uma proposta e baseado nessa proposta houve o desenvolvimento. Mas você tem que voltar um pouco antes deles, algumas ideias que já tinham sido sugeridas, que o universo tinha começado espontaneamente num certo período de tempo passado. Lembra que século XIX, por ali assim, século XVIII, XIX, o pessoal achava que a Via Láctea era tudo que existia, era o universo inteiro. E que a idade toda do universo estava relacionada com mais ou menos 100.000 anos. Então, só para ter uma ideia. O que aconteceu é que no século XX essas ideias começaram a ganhar uma outra forma, uma outra dinâmica, chegando a tal ponto de ganhar essa perspectiva do Big Bang, onde muita gente hoje tenta provar eu não diria que é uma teoria, eu diria que é mais uma hipótese, tá? de que o universo teria surgido espontaneamente há 13,8 bilhões de anos atrás. Só por curiosidade, quando eu estava terminando meu mestrado, uma das perguntas que a minha banca fez, uma pessoa da minha banca fez, é qual seria a idade do universo? E na época, a idade do universo estava mais ou menos de 10 a 11 bilhões de anos. Eu disse para eles que com o passar do tempo essa idade iria aumentar, tá? Se bem que eu sempre achei que era menor. E eu concordo com o que o Marcos falou, mais ou menos aí, alguns milhares de anos, poucos milhares de anos. Eu tenho a tendência de crer que não mais que 10.000, pela evidência científica